professora, a gente primeiramente agradece. Hoje a gente vai estar fazendo uma entrevista com a professora Brita Weifler, da USP. E então a gente vai começar as perguntas. A primeira pergunta. Muitas vezes se fala que a União Europeia seria o modelo de integração a ser seguido pelas demais experiências. Em que medida isso se aproxima de fato da realidade? Bom, eu acho que através das décadas passadas, em muitos processos de integração regional, se tem dado uma olhada para a União Europeia, se tem dado uma olhada para as instituições da União Europeia e muitas vezes se tem replicado instituições. Por exemplo, se pode observar, e também tem pesquisa sobre esse tema, que várias organizações regionais adotaram assembleias parlamentares, modelado olhando para o Parlamento Europeu. E também acho que tem evidência que tem cortes regionais que também se orientam nos modelos europeus. E também, além das organizações regionais em outras regiões, ou projetos regionais em outras regiões, olhando para a União Europeia, também teve a influência desde a União Europeia para outras regiões, porque a União Europeia, como parte da sua política exterior, estava também apoiando, promovendo projetos regionais em outras regiões, e muitas vezes vindo com a proposta de fazer em linha com os modelos europeus, ou que também adotem as mesmas instituições, as mesmas ideias do que se pode encontrar no modelo europeu. Então também tem uma espécie de promoção do regionalismo através do mundo e da difusão talvez do modelo europeu ativamente por parte da União Europeia. Agora, não sei como será isso no futuro. Agora, com a União Europeia sendo em crise, por causa da crise econômica, por causa do Brexit, também esse modelo está sendo questionado dentro da Europa, mas também de fora, né? Do ponto de vista de fora, que tem a percepção que não mais é um modelo no sentido que tudo está funcionando bem, que também tem problemas, que também não é tão claro como foi antes, que a integração é um processo unidirecional, que sempre está indo para mais integração, é um aprofundamento da integração. Agora, com a saída do Reino Unido, não fica mais tão claro que é assim, e por isso talvez essa ideia de ter a União Europeia de modelo também vai ser mais questionado e mais discutido, e não vai ter mais esse impacto hegemônico, ou talvez como modelo como antes. Como os resultados da última eleição na Alemanha poderiam afetar os rumos da integração na Europa? É uma boa pergunta. Agora, tem que talvez diferenciar um pouco o que acontece de curto prazo e de prazo mediano, né? Porque geralmente acho que é um fato importante mencionar que os dois candidatos dos dois partidos principais, democrata cristão e também social-democrata, os dois estavam comprometidos com o projeto europeu. Então, em diferença com a França, por exemplo, onde na última ronda da eleição presidencial teve a candidata da Front National fortemente anti-europeu, essa não existia na Alemanha quanto aos partidos que tiveram uma chance real de ser parte do governo, né? Ou também os candidatos para chanceler, para chefe de governo. Não houve nenhuma pessoa que teve um discurso eurocéptico ou anti-europeu. Então, acho que isso é importante e isso também é bom para a integração europeia em si, né? Que os partidos principais na Alemanha têm um compromisso bem estabelecido, bem forte com o processo da integração europeia. Agora, depois das eleições, o panorama é muito complexo porque é muito difícil formar um governo. E agora estão nem na fase de negociações, estão na fase da antenegociações, das explorações, se você quiser. Então, o processo vai demorar.
que não é o normal. Nas eleições anteriores sempre demorou, acho que no máximo um mês, talvez 6 semanas, de formar o governo, e depois já o governo estava pronto para trabalhar. Esta vez não vai ser assim. Estão iniciando as negociações com partidos, com 3 ou na verdade 4 partidos, os 2 partidos que fazem parte da União Democrata Cristã, o Partido Verde e o Partido Liberal. E lá, entre esses partidos, em várias áreas políticas, tem muitas incompatibilidades. Tem muita briga também, briga pública nas últimas semanas. Ainda não está muito certo se esse modelo do governo Coalizão Jamaica, se chama por causa das cores dos partidos que estão parte, se ele vai funcionar no final. Então pode até ser que vai ter eleições novas se a coalizão não dar certo. E dentro desse período vai ter muita focalização das questões das negociações, das questões das brigas internas, e vai ter muito pouco protagonismo na área da integração europeia. E isso sendo um período difícil para a integração europeia, sendo o período das negociações com a Grã-Bretanha sobre as condições do Brexit. E por isso é muito ruim que um poder principal da União Europeia, como é a Alemanha, não está realmente tendo um protagonismo muito forte de parte do governo alemão, porque não tem governo, só tem governo de fato nesse momento. Isso é uma dificuldade e de largo prazo depende, né? Se esse governo se formar, acho que não vai ter tanta mudança quanto às políticas de integração. Só que acho que vai ter... tem algumas questões abertas que os políticos alemães querem levar mais para a União Europeia, como, por exemplo, lidar com a crise dos refugiados, onde a Alemanha também teve um protagonismo que foi muito criticado, porque o governo, a chanceler Angela Merkel, resolveu abrir as fronteiras sem consultar previamente com os outros líderes europeus. E isso foi muito criticado, e vamos ver se vai ser possível no próximo período, se o governo se formar, né, que encontrar soluções realmente coletivas no nível europeu, mas vai ser um desafio muito forte. A última pergunta, então. A América Latina hoje passa por um movimento de redirecionamento da lógica política, assumindo uma forte crítica à agenda integracionista implementada a partir da primeira década deste século. Qual seria o impacto desse reposicionamento para a dinâmica democrática na região? Bom, é uma pergunta com muitos aspectos, né, que tem esse aspecto sobre os desenvolvimentos internos, mudança de governos, uma maioria de governos mais de esquerda nos anos 2000 para a maioria dos governos sendo mais de direita ou conservador, e também com outras ideias sobre economia internacional e as orientações da economia. Então, isso é um fator que impacta o regionalismo também, que os vários projetos regionalistas têm várias diferentes orientações, né, que nos anos 2000 teve como acho que José Briceño fez esse mapeamento dos 3 grupos dentro da região, né? Uma mais fortemente anti-imperialista, crítico dos Estados Unidos, que foi formado pela Venezuela e os aliados da ALBA. Depois o Mercosul, que foi mais governos focalizados nas atividades do Estado, progressistas, mas não radical da esquerda, né? Então tiveram a vontade de colaborar dentro da região, mas também com parceiros de fora. E os outros que agora formam a Aliança do Pacífico, que são mais de orientação liberal ou neoliberal, e com uma orientação principalmente de fora da região. Então, isso é a dimensão econômica, né? Quanto à dimensão da democracia, também tem um nível interno, um nível regional, né, para discutir.
O nível interno seria observar como se desenvolvem as democracias dentro da região. Agora, nesse momento, o caso mais crítico que está sendo discutido muito é o caso de Venezuela e o declínio democrático, o até democratic breakdown que teve lá. Mas aqui entra também muito essas clivagens ideológicas, né? Porque algumas pessoas estão dizendo, agora, tendo tantos governos de direita, tem talvez também uma vontade, não tanto de uma motivação democrata, mas de uma motivação ideológica de excluir os governos mais de esquerda, ou de enfrentar mais os governos de esquerda. Então, acho que tem esse problema que esses debates são muito politizados. E isso se reflete também nas organizações regionais, né? Quase todas as organizações regionais na região, com exceção de Alba, eles têm uma cláusula democrática. Eles têm formulado em algum documento ou seu contrato fundacional um compromisso com a democracia e também com a ideia de proteger a democracia em tempos de crise. Só que às vezes é difícil definir o que é uma crise, quanto um país é uma situação de crise. No caso de Venezuela, acho que agora existe um consenso que tem alguma coisa acontecendo lá e que a democracia está sendo machucada. Só que tem outros casos, ou também se olhamos para o Venezuela anterior, é muito difícil dizer, por exemplo, onde foi essa mudança de democracia para talvez regime híbrido ou semidemocracia ou para autoritarismo. Cada que analisa o país identifica outro ponto, né, onde foi feita essa transição. Por isso sempre é muito difícil definir quando acontece uma crise democrática e por isso é também muito difícil ativar e usar esses mecanismos. E maior ainda se apresenta esse problema se tem essas clivagens ideológicas e diferentes concepções sobre o que é democracia e o que é a dimensão, ou quais são as dimensões essenciais da democracia. Se é mais a ideia de liberalismo, Estado de Direito, ou mais elementos de participação. Então lá tem um debate e é às vezes difícil realmente implementar esses mecanismos se não tem muito consenso sobre o que significa a democracia. Eu acho que esses são os elementos. Bom, então muito obrigada. O Observatório de Jornalismo agradece uma vez mais a sua participação no programa. Obrigada.